Bajulação, uma prática terrível que depõe muito mais para aquele que faz a bajulação do que para aquele outro que recebe. Vamos tentar entender esse contexto todo, desse universo de bajulação. Por que efetivamente uma pessoa precisa bajular a outra? Medo, talvez? Incompetência pessoal? Insegurança para o que vem pela frente? Conhecimento da baixa capacidade pessoal? Enfim, são todas as terminações que a gente pode pensar. Por que bajular? Tem outro aspecto também da bajulação que pode ser um jogo corporativo. Bajular o meu gestor direto, bajular pessoas que têm poder sobre mim. Sim, porque a bajulação ela só é feita por aquele que está acima de você. A bajulação ela é justamente o processo de um liderado, de alguma maneira, criar ambientes não verdadeiros diante daquele que é bajulado. Por que então seria diferente? Na verdade, o bajulador ele está sempre abaixo no processo hierárquico. E justamente por essas questões que a gente tem que pensar, por que então bajular? Medo? Baixa capacidade técnica? Não confiar no próprio trabalho? Ou agora um ponto mais grave de todos, o gestor, o líder, gosta desse procedimento com relação aos seus liderados? Na verdade, pessoal, o grande ponto do bajulador, da bajulação em si, ou do bajulado, é que todos os três conversam uma mesma tendência. Não existe bajulação se o líder não autoriza esse processo, percebe? O líder autorizando esse processo, a bajulação ocorre. Mas o líder sinalizando que ele não é favorável a esse tipo de prática, a bajulação não vai acontecer. Bajular tem muito mais a ver negativamente com aquele que executa do que com aquele que recebe, inicialmente. Mas aquele que recebe, se permite esse tipo de prática, ele também está compactuando com um modelo nada agradável. Existe um outro público envolvido na bajulação que nós não percebemos, que é o público que assiste à bajulação. Os outros que não são bajuladores, que ficam aterrorizados e não muito contentes com o bajulador e com o bajulado. É muito duro para as pessoas, é muito ruim, muito difícil de assistir àquela pessoa que bajula e àquela pessoa que é bajulada por aqueles que não fazem esse procedimento. Percebe que cenário terrível, onde quem emite, quem recebe, quem assiste? Muito bem, quero te convidar no Corporativamente do dia de hoje para que você perceba seus movimentos de bajulação, porque depõem negativamente sobre você. É um atestado de que você tecnicamente ou profissionalmente ou de maneira insegura sente esse tipo de processo. Então bajular depõe contra você. Por que ao invés de você bajular, você não se convida e não propõe a você mesmo criar no seu líder um projeto de admiração? Já pensou se ele, ao invés de ser admirado por você de maneira bajuladora, mas vocês criarem entre vocês uma bilateralidade de admiração no sentido de entrega de resultados e méritos alcançados? Já pensou que interessante? Vamos então entender esse processo todo do início. Todas as vezes que você se depara com um bajulador, existe alguém que está sendo bajulado permitindo. E o mais complicado é que em volta desse contexto podem ter muitas pessoas decepcionadas por um processo de bajuladores e bajulados. E quero te convidar então para que você entenda que toda vez que existe isso, de um lado, lá do bajulador, é que existe uma fraqueza no caso dele, técnica, emocional, insegura e profissional, e do bajulado também existe alguma carência no sentido de se sentir valorizado por esse tipo de questão. Mas o mais grave de todo esse processo é justamente todo aquele público muito maior que está ao redor assistindo esse processo que não é saudável para ninguém. Esse é o Corporativamente. Quero te trazer esse olhar, essa mentalidade corporativa para entender que bajuladores e bajulados só existem porque ambos se permitem, mas que eles esquecem que em volta deles existe um incentivo não tão bonito de pessoas assistindo todo aquele cenário horrorizados, porque muito desconfortável é tudo aquilo que fica criado em volta desse contexto. E meu objetivo com você aqui no Corporativamente é te provocar para você falar comigo sobre isso e mais ainda te convidar para que, se você é um bajulado ou um bajulador, troque a ferramenta desse movimento por admiração, onde a gente pode continuar sentindo a admiração sem necessidade então desse ambiente não verdadeiro, que é essa troca de posicionamentos não autênticos. É isso. Corporativamente, então, tem essa capacidade de dizer para você que você pode ser sempre melhor, sempre com mente mais corporativa, uma mentalidade mais estratégica,
para que a sua empresa possa avançar cada vez mais, sem necessidade de bajulações. Eu sou Eduardo Fortes, treinador corporativo, especializado em comportamento humano competitivo, e nas minhas redes sociais eu tenho conteúdos gratuitos diariamente para que você possa ganhar empoderamento e solucionar questões como essa, por exemplo, que trouxemos hoje, que são os bajulados e os seus bajuladores. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.